Hebreus, capítulo 2. Amém? Amém? Vamos ler. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Verso 4, mais uma vez, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém? Esse texto de Hebreus capítulo 2, verso 1 ao 4, e eu acredito que é suficiente para a gente poder, e eu peço que os irmãos até deixem a Bíblia aberta para a gente poder entender melhor. Tá? Antes de eu entrar naquilo que o capítulo 2 está querendo nos falar, está aqui como palavra de Deus para o nosso ensino, é também uma exortação, uma admoestação. É necessário que a gente saiba o porquê que esse livro foi escrito. E eu me surpreendi ao estudar mais detalhadamente o livro de Hebreus, porque naturalmente quando a gente vê o nome hebreu, a gente sabe que é descendência de Abraão, e aí a gente sempre gosta de julgar, não sei se os irmãos sabiam, mas os Hebreus é uma carta escrita a judeus cristãos, mas isso não foi somente a eles, isso também é a nós. Há no livro de Hebreus detalhes importantíssimos para a gente compreender um pouco mais da humanidade de Jesus, também do seu lado coroado, da sua glória, daquilo que tinha que se cumprir, aquilo que se cumpriu. E também Hebreus também nos aponta algumas verdades e que vai nos fazer ajudar a ter uma convicção mais detalhada da obra perfeita de Jesus. Por exemplo, é em Hebreus que nós encontramos que nós temos total abertura no trono da graça para entrar e orar. É no livro de Hebreus que nós encontramos. É também no livro de Hebreus que nós encontramos uma maneira disciplinar de Deus com a vida dos seus. E eu queria destacar um pouco mais disso daqui a pouco, mas focando no que está aqui, se vocês lerem comigo no capítulo 1, verso 1 e 2, vocês vão perceber a grandeza desse livro. Olha o que nós vamos aprender já no capítulo 1, para depois nós entrarmos na explicação do capítulo 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E este Filho, lógico, é que é Jesus Cristo. Então, aqui nesse primeiro capítulo, nós encontramos uma certa introdução daquilo que está em toda a Bíblia. Deus tem falado ao mundo em toda a Escritura, e como está aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, primeiro, pelos profetas. Nós vemos isso no Antigo Testamento, profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Jeremias, profeta Daniel, e tudo aquilo que foi dito era a palavra de Deus como direção, aconselhamento e também exortação. Mas aqui o autor ele diz o seguinte: mas nesses últimos dias, nós ouvimos a voz de Deus pela boca do Filho. E óbvio, se a gente for apontar nisso, irmãos, Jesus Cristo é muito maior do que os profetas. Amém? Jesus Cristo foi muito mais perfeito e é muito mais perfeito do que os profetas. Por quê? Porque em João nós entendemos que o próprio Cristo é o próprio Deus em nosso meio, falando da sua palavra. Então observe o detalhe dos Hebreus. Observe o detalhe do que está escrito no capítulo 1. Antigamente, Deus falava de diversas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas agora, Ele tem nos dito, tem nos falado, tem revelado quem Ele é, pelo Filho, Jesus Cristo. Então, o primeiro detalhe da carta aos Hebreus é essa visão que nós cristãos temos que ter de Jesus, esse lado cristocêntrico, porque sem Ele, irmãos, nenhum de vocês estariam aqui.
Sem ele nós nem teríamos salvação. E como diz o autor, essa grande salvação que é aquilo que a igreja aqui estava negligenciando. Então observe mais outro detalhe no verso 2. A quem constituiu, a quem se adequa esse quem aqui? Jesus. Ele tem nos falado pelo Filho, e no verso 2 o autor continua. A quem constituiu, primeiro, herdeiro de tudo. Segundo, por quem fez também o mundo, autor do mundo. Terceiro, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa, está aqui o detalhe mais importante que eu encontro nesse capítulo 1, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, no capítulo 1, nós encontramos duas verdades aqui que é centro. Cristo é a expressão exata de Deus. Quem vê Jesus, vê o próprio Pai. Quem tem Jesus, tem o próprio Pai. Quem está em Jesus, está também com o próprio Pai. Porque Cristo, no Novo Testamento, nós encontramos que Ele é a revelação exata. Irmãos, não teve nada que Jesus fez que não revele o Pai. E isso é um ensino para cada um de nós aqui, porque nós vamos ver o combate do autor no capítulo 2. Um outro ponto é que Jesus, ele é muito mais perfeito, muito melhor, foi muito mais eficaz na sua obra do que qualquer profeta e também do que qualquer anjo no céu. Olha essa grandeza com que o autor aos Hebreus está apontando sobre Jesus Cristo. Coisa que a igreja esqueceu. Quer um exemplo? Nós queremos ouvir a voz de Deus por homens. Mas nos últimos dias, Deus tem falado pela boca do Filho, Jesus Cristo. Se você quer ouvir a voz de Jesus Cristo, basta abrir a biografia dele. Vamos para Mateus capítulo 5, não precisa abrir, mas vamos para Mateus capítulo 5, quem está falando ali? Jesus. Quem está aconselhando a igreja? Quem disse que as portas do inferno não vai prevalecer sobre a igreja? Jesus. Mas naturalmente os homens buscam viverem de acordo com revelações e revelações que não estão na Escritura. É um conselho para mim e para você como igreja, que se nós somos uma igreja desses últimos dias, porque vocês viram, nos últimos dias ele tem falado pelo Filho somente. Aí entra o 5 pilar, um dos 5 pilares da reforma. Só a Escritura. Somente Cristo. Ninguém mais. A igreja é sustentada por Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e ela ouve a voz de Cristo, ela vive por meio de Cristo e ela cresce suficientemente em Cristo. Em nada mais. Olha como nós temos esse lado perigoso, que é dessa falta de diligência que a gente tem, porque aí a gente pode entrar agora no que está escrito no capítulo 2, texto que a gente leu. Olha o que ele vai dizer agora, sabendo agora do que está escrito no capítulo 1. Portanto o quê? Sabendo que Jesus é tudo isso, o autor aos Hebreus capítulo 2 está dizendo, portanto, convém-nos, ele está dando uma exortação para mim e para vocês, convém-nos atentar com mais diligência. Diligência é o oposto à negligência. O que é negligência? É descuidar. É rejeitar, segundo a Escritura. Diligência é abandonar. É desobedecer. E o autor de Hebreus capítulo 2 está dizendo, portanto, sabendo que Jesus é tudo isso, sabendo que o Pai tem falado por meio de seu Filho, nós temos agora que nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Para tudo que nós temos escutado, irmão, toda a pregação que vocês recebem nos dias de domingo, todo o ensinamento que vocês têm na sexta-feira, todo o aconselhamento que você tem no gabinete pastoral, todo o aconselhamento que você tem no telefone, que hoje até isso pega, tudo isso tem que ser observado com diligência, porque se não for, nós sofreremos danos. Óbvio que não é perdição, óbvio que ninguém vai para o inferno por causa disso, mas sofrerá disciplina do Senhor. O livro aos Hebreus não fala de punição ao inferno, fala de disciplina, e a gente vai ver isso. Mostra Deus, apresenta Deus como Pai, sabemos que Deus é Pai, amém? Amém. E o Pai bate no Filho a quem? Com o objetivo de corrigi-lo, de orientar a correção, de apontá-lo para a correção, de colocá-lo no caminho reto.
Então, o autor dos Hebreus capítulo 2 encontrou uma igreja problemática. E aí a gente vê, por quê, pastor? Porque a carta aos Hebreus, ela tem o objetivo de exortar e encorajar os irmãos que estão mortos espiritualmente, que, por mais que estejam há muito tempo na igreja, não cresceram espiritualmente. A gente vê isso no próximo capítulo que nós vamos ler. Vamos ver aqui de novamente o capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, imagine agora antes da pandemia, nós ouvimos essa palavra, eu preguei essa palavra antes da pandemia. Nós lemos o versículo 1 e 2. Em tempo algum nos desviemos dela. Aqueles que iniciaram a pandemia conosco no ano passado, muitos deles não estão aqui. Será que guardaram essa tão grande salvação com diligência? Será que observaram com tanto amor a palavra de Deus? Muitos estão até mortos, desanimados, desorientados. Será que realmente nós temos guardado a palavra de Deus e tomando cuidado com ela com tamanha diligência? O perigo de nós termos essa modernidade de hoje é nós colocarmos nesse livro ou tirarmos dele todo o seu poder. No momento que o cristão ele passa a negar ou até mesmo a desacreditar no que está escrito, a Bíblia ela não é mais palavra de Deus, ela é um livro comum. Mas quando nós abrimos as Escrituras e sabemos que Deus fala por meio do Filho, e nós temos agora a Escritura e o seu Espírito, o Espírito de Jesus está em mim, está em você. E no momento que eu leio a Escritura, o Espírito de Jesus está falando a mim, porque essa é a maneira que Deus fala. É pelo seu Espírito, o Espírito de Jesus, pelo seu Filho. E ele vai nos conduzir às verdades que a gente precisa hoje lidar, aprender, mudar de vida, etc. Tudo isso pode ser rejeitado quando nós não temos mais diligência para com a nossa salvação. Primeiro ponto que nós vemos na questão dos judeus, dos cristãos judeus que estavam aqui. Primeiro, eles entraram num sistema de deteriorização espiritual, deixando de congregar. Segundo, não tinham mais afinidade para a congregação. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, nós encontramos isso. Abra comigo. Vamos ver um dos problemas dessa igreja e o do porquê que o autor, no capítulo 2, já no início da carta, ele começa a falar sobre isso, porque o livro de Hebreus, ele fala muito de maturidade espiritual. E é já que eu quero animar os irmãos sobre essa questão de maturidade espiritual, porque quando a gente fala com alguns, os irmãos acabam imaginando que maturidade espiritual é algo conquistado pelo seu próprio esforço. É porque eu leio muito a Bíblia, porque eu oro muito, não tem nada a ver com isso. Maturidade espiritual é conquistada quando eu permito que a palavra de Deus me transforme, quando eu não rejeito ela, quando eu não abandono ela, quando eu não desacredito nela. Maturidade espiritual se dá quando eu olho para o Senhor e digo, transforma-me, Senhor, e abro tudo. Eu não me armo no sentido de proibi-lo, de rejeitá-lo. Lembra do que nós encontramos em Efésios capítulo 5, não precisa abrir? Lembram? Que diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho que é a contenda, mas deixar ser cheios do Espírito Santo, que o sentido ali é permitir que o Espírito Santo nos transforme. Isso é maturidade espiritual. Isso é viver como homens e mulheres maduros espiritualmente. Não é você que lê um livro, lê 2, lê 3 e não muda. É no sentido de permitir. Todos nós aqui temos a capacidade de ler diversos livros. Mas também temos a capacidade de não aprender nada com eles, porque nós não permitimos que ele nos transforme. Nós lemos a Escritura e nós olhamos para ela, não, mas comigo não dá. Mas deu certo com fulano. E aí fica esse pluralismo no meio da igreja, que dá certo com uns, não dá certo com outros. E parece que Deus é metade. Faz a gente pensar assim. Será que o problema está em Deus? Ou no cristão que olha aquilo e não ama aquilo, não deseja aquilo e isso não acontece? Será que esse cristão também é de fato cristão? Ou melhor, de fato filho? Porque a disciplina ela tem um alvo. Deus não disciplina o ímpio. O ímpio já está condenado, ele não precisa de disciplina, ele já está condenado na sua condição. Amém, irmãos? Entendam isso. Deus disciplina os filhos, a quem ele é pai. Mas o filho que não aceita a disciplina, segundo Hebreus, não é filho, é bastardo. Olha que coisa interessante na carta aos Hebreus. Vamos ler capítulo 10.
Versículo 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. O que é confissão da nossa esperança? Não é a nossa confissão de fé. Sim, cabe a nossa confissão de fé. Que nós temos aqui no gabinete pastoral, que a igreja tem uma confissão de fé, com todos os temas importantes que nós acreditamos, pelo menos que a liderança acredite e os irmãos vão passar a crer, porque vão passar a ser discipulados por meio dela. Mas observe que essa confissão da nossa esperança é a nossa aptidão, fome, desejo, vontade por Deus. É não negá-lo em nenhuma situação. E a gente segue. E consideremos-nos uns aos outros. Versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Não é brigarmos. Não é esbofetearmos. Não é discutirmos uns com os outros. Mas é estimular. Estimularmos ao amor e às boas obras. Então, eu vejo meu irmão em pecado, em total esfriamento espiritual, eu preciso estimulá-lo, lembrá-lo que Jesus é suficiente para tirá-lo daquele caos, que Jesus é suficiente para tirá-lo daquela prisão e conduzi-lo ao amor e às boas obras, porque o esfriamento espiritual conduz o cristão a más obras, a não testemunharmos a nossa fé em Jesus Cristo. Ainda mais, versículo 25, a gente conclui nessa parte. Olha o que os cristãos judeus faziam. Eles estavam crentes todo dia na igreja? Olha o texto. Veja o verso 25. Eles estavam indo para a igreja todo dia? Não. O que acontece aqui é que, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, ou seja, nós precisamos estar tão estimulados em estarmos juntos em amor à igreja, sendo a igreja, porque a cada dia fica mais próximo do nosso Senhor chegar. Isso é maturidade espiritual. Isso é maturidade espiritual. A deteriorização espiritual inicia-se quando o cristão começa a negligenciar a grande salvação. É quando fazer qualquer coisa para o Senhor não vale mais, não tem mais importância. E aí somos disciplinados. Se você é filho aqui de Deus, e entro já na parte aplicativa, já na parte de aplicação. Se você se considera filho porque você crê em Jesus Cristo, não se considere alguém que não seja punido, disciplinado pelo Senhor. Porque se você tem Jesus como a sua âncora, como diz o texto, se Jesus, a nossa esperança, é uma âncora da nossa alma, como diz Hebreus também, uma passagem muito interessante, esse ponto de âncora. Na igreja primitiva, foram encontrados 99, ou foi 66 catatumbas com um desenho de uma âncora, representando que aquele que morreu tinha essa plena segurança. Âncora vocês sabem, né? Aquilo que lança para baixo para segurar o navio no lugar. Mas a nossa âncora, ela vai para cima. A âncora da minha alma é Jesus Cristo, e eu aponto ela para cima, eu estou seguro nele. Olha isso. A âncora que nós temos como figura do mundo é uma âncora que lança no fundo do mar e cai no fundo e permanece ali o navio naquele lugar sem ir para o lado nem para o outro. Mas a nossa âncora como igreja é o próprio Jesus Cristo, sabendo que eu estou tão ligado com Ele que não existe vento, não existe tempestade que me tira do meio dele. E eu aplico isso com aquilo que Paulo disse. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é de ir contra nós? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso também aponta que o diabo não pode tocar em você. O diabo não pode tocar em você. Se Deus não permitir. Amém? Eu refuto mais uma vez e falo mais uma vez aquilo que Lutero falou. O diabo é nada mais do que o diabo de Deus. E é plenamente convicto isso. Nós encontramos isso no Antigo Testamento diversas vezes. Olha como isso é maravilhoso. Irmãos, segurança em Jesus. Não é eu dizer que o diabo não está operando. A Bíblia diz isso. Só que o diabo opera no que são seus.
Quem é que cega o entendimento do ímpio fazendo com que ele não creia na salvação? O diabo, de alguma forma, ele atua com seu exército de anjos caídos. Mas saibam que na igreja, irmãos, a única eficácia dele é latir fora dela, buscando assustar os medrosos que não confiam em Jesus. Buscando assustar aqueles que não têm a plena convicção e salvação firme em Jesus. Aqueles que fazem como esses cristãos judeus fizeram, negligenciando tudo. Negligenciam a reunião de oração, eu nem digo questão de vocês, porque eu sei a dificuldade. Mas negligencia até mesmo uma comunhão simples. Sabe, se preocupar porque não houve, se preocupar porque não teve, se preocupar com alguém que está em falta. Negligenciar esse tipo de coisa, irmão, mostra que o nosso coração já não está tão ligado em Jesus. E óbvio, a consequência disso vai ser remédios e remédios, e consultas, e a gente nunca vai ficar curado. Porque isso é uma questão de disciplina de Deus. Agora, quando que a gente vai deixar de ser disciplinado por Deus? No dia que você deixar de ser filho, se isso for possível. Porque Deus tem interesse nos seus filhos. Somente. Deus vai disciplinar os seus filhos. Vamos voltar para o capítulo 2 de Hebreus e a gente vai observar alguns pontos aqui. Amém, irmãos? No versículo 2 de Hebreus capítulo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, irmãos, observe, se a palavra que foi pregada pelos anjos, pelos profetas, permanece firme até hoje, e vocês sabem disso, nós vemos isso no Novo Testamento, homens como fariseus, saduceus, citando a lei que foi uma palavra dita por Moisés, um profeta. Se esses homens, observe, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão, o que é transgressão? Desobediência. Toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como assim? O mesmo Deus que nos disciplina hoje como filhos, foi o mesmo Deus que disciplinou Israel. Deus disciplinava Israel. Quando Deus suscitava um profeta na terra, neste caso aqui que eu estou falando, no caso de Moisés, quem se levantava contra Moisés era punido na mesma hora. Vocês não lembram de Miriam leprosa? Vocês não lembram de Dotã, Abirão? Vocês não lembram desses homens, o quanto que eles sofreram, e de fato foram engolidos pela terra, por se levantarem contra alguém que foi constituído por Deus para ser boca de Deus na vida deles. Então observe, irmãos, que todos esses homens saíram do mesmo mundo que nós saímos. O Egito representa nada mais do que o mundo na Escritura, e nós saímos de um mundo totalmente desnudos, arrebentados. E agora nós temos que é Jesus Cristo, perfeito. Porque se eu tivesse a chance de pregar aqui até meia-noite, nós íamos entrar no capítulo 3, perdão, no capítulo 2 inteiro. Porque aí nós íamos ver um Jesus humano, o porquê que ele teve que descer como homem, o porquê que ele sofreu a mesma coisa que você sofreu, por um motivo específico. No Hebreus capítulo 2 diz que é para poder interceder por você quando você estiver sentindo alguma dor. Jesus também passou, e por ele ter passado e vencido, ele diz que então você também vai vencer. É o que está escrito em João. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Olha que coisa maravilhosa. Pecados que nós cometemos trazem consequências. Isso Jesus pagou na cruz, mas ele não pecou. Então eu estou falando de consequências que o mundo gera. Traição, doenças, problemas, tudo isso. Fome, miséria, rejeição, injustiça, tudo isso Jesus passou. E por ter passado e vencido e permanecido fiel a Deus, hoje ele é sumo sacerdote, que está à destra de Deus, intercedendo por muitos. E quem são esses muitos? A igreja, os eleitos. Você faz parte desses muitos, irmãos. Então nós não temos que ficar como o mundo, criando ideias, criando filosofias vãs e dizer, Deus não me entende. Que coisa absurda dizer que Deus não me entende. Jesus passou por tudo o que eu passei, e que passo e que passarei. Não existe nada que eu venha passar nesse mundo que o Cristo, que eu creio, que eu confio, tenha passado.
E Deus propriamente permitiu, e é propósito dele que Jesus passasse por tudo isso, para que ele pudesse ser o remidor. Não para que Deus pudesse nos entender, mas porque agora nós temos alguém que venceu. Uma prova disso é que Jesus no deserto não negou a sua fidelidade. Jesus no deserto permaneceu fiel, mesmo passando por dificuldade, fome, sentindo fraqueza no seu corpo, representando aquilo que nós temos que passar também. E é aí que nós entendemos quando Paulo diz que as aflições deste mundo não hão de se comparar com a glória que há de vir. As doenças que nós temos, sabe, essas doenças, dores, cabeça, câncer, etc., tudo isso provém do pecado. Óbvio, nós vemos na Escritura, eu não posso descartar isso, como uma certa mulher que ficou há 18 anos andando corcunda, e nós sabemos que ela era um demônio. E com a manifestação da justiça, da verdade, aquele demônio foi embora e a mulher voltou ao normal rapidamente. Nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje. Mas vemos sim, pessoas adoecendo, sofrendo, e doenças parece que é tipo camisa, vai criando cada dia uma doença nova. E as coisas vão piorando, porque, irmãos, hoje existem doenças que no passado não existia. E cada dia nós temos que olhar para o mundo com uma cosmovisão cristã e perceber que o mundo está se fechando. Cada dia que passa, o homem está vivendo menos, passando uma dificuldade e vivendo menos. Será que esse mundo é tão ruim, sem propósito? Esse mundo é tão ruim com um propósito, de nós crermos em algo melhor, não criado por mãos humanas, não anunciado por boca humana, mas na promessa de Deus de restauração, porque nós sabemos que o mundo geme com expectação da manifestação dos filhos de Deus. O mundo também vai ser restaurado. Essa terra, nós sabemos disso, que ela verá a glória de Deus, e a glória de Deus já tem se derramado no meio dela por meio de Jesus Cristo. Então hoje, observando esses crentes judeus aqui, irmãos, não foi muito distante encontrar aquilo que nós estamos necessitando. Versículo 3, como escaparemos nós? E aqui é eu como pastor, como servo, como irmão, dizendo para você mesmo, como nós vamos escapar? Se nem os do passado escaparam, porque aqui é para crente. Como escaparemos nós? Se não atentarmos, e atentar, irmão, você sabe, é ficar atento, é vigilante aqui, ó, não pode piscar não. É carregar a salvação com muito cuidado, zelo, prestativo, coração entregue. Não é como meninos e meninas que brincam com qualquer coisa. A salvação não é algo para se brincar. Não é porque eu tenho plena convicção que eu não perco a minha salvação, porque é um presente de Deus, que eu não tenho que zelar dela. O próprio Jesus, e a gente vê isso também no livro de Salmos, ele diz que o amor pela tua casa me devorará. O que significa? O amor por Deus nos aflige o nosso corpo, mas eleva a nossa vida espiritual, nos conduz a algo muito mais perfeito. Homens buscam soluções em homens. É aquilo que nós vemos no livro de Isaías, no livro de Jeremias, aqueles que confiam mais nos cavaleiros de Faraó, nos cavalos de Faraó, mas bem-aventurados são os que confiam no Senhor. É como diz o Salmos 91 que nós lemos na introdução do culto. Ele é meu Altíssimo, então nele é que eu tenho que me esconder. É uma proteção divina. A peste não vai me atingir, a mortandade não vai me atingir, nada que assombra o mundo no meio-dia vai me atingir, porque nele eu estou seguro. Essa convicção é o alvo de Satanás para nos conduzir ao medo no momento que temos que ter convicção. O que é o oposto da convicção? Incredulidade. Incredulidade. Estava Jesus entrando no mar da Galileia com seus discípulos, no momento ali discípulos, vamos pescar e entram no meio do mar da Galileia, e de repente está ali uma grande tempestade se formando e os discípulos estão como? Com medo. Assombrados, eu não tiro essa razão deles, mas assombrados, desesperados. Parece que aqueles homens nunca tinham passado por uma tempestade daquela. Enquanto isso, Cristo estava de que forma? Dormindo. Porque não existe nada nesse mundo que o abale.
nada nesse mundo que o assuste. Mas o homem comum se assombra com qualquer barulho, se assusta com qualquer barulho e potencializa qualquer ruído. O que Jesus olha para eles? Homens corajosos, homens de pouca fé, homens de pequena fé, tímidos em alguma outra tradução, homens tímidos. Incrível, irmãos. O quanto é possível nós como igreja deixarmos de confiar na grandeza de Jesus e no quanto Ele é. Se nós sabemos que o mundo é sustentado por Ele, qualquer catástrofe que acontecer, a gente sabe que Deus não dormiu. Qualquer destruição que acontecer, qualquer caos que acontecer, seja na terra, no céu, qualquer evento catastrófico que acontecer, a gente sabe que o mundo é sustentado por Deus. Nós servimos aquele Deus que sabe o número exato dos cabelos que estão na sua cabeça. Nós servimos aquele Deus que uma planta, que uma folha de uma árvore, para cair, tem que pedir permissão. Sabe o que é isso? Eu sei que é difícil para alguns que não têm uma fé salvadora de crer. Mas olhar para isso tudo, irmãos, é viver nesse mundo de caos, olhando sempre para o mesmo alvo, Jesus. E saber que tudo isso pode acontecer comigo, contigo, conosco. O Covid pode vir, assombrar alguns aqui, assustar, talvez até levar. Mas nada acontece se não for da sua permissão. Nós sendo responsáveis como cristãos. Respeitando todas as restrições da saúde, zelando de ir e vir, somos guardados. Porque não é porque temos essa plena convicção, e eu estou sempre aplicando, não é porque eu tenho essa plena convicção, essa convicção de que Deus cuida de mim, de que Deus não vai permitir que nada de ruim aconteça, e se permitir, vai ser por um bom fim, que eu tenho que ficar brigando. Eu vou me jogar de cima do prédio, vai que Deus me salve. Isso é tentar a Deus. Lembra das palavras de Satanás para Jesus? Lança-te daqui de cima. Lembra? Em Mateus capítulo 4? Lança-se daqui de cima a baixo, porque está escrito. Ele vai dar ordem aos anjos para que nada aconteça contigo. E Jesus olha para ele e diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que diabo astuto. Então o perigo e o equilíbrio que nos falta é olhar para a Escritura e dizer, estou firme em uma rocha. Irmãos, será que nós temos a plena convicção daquela parábola, daquela figura do homem que constrói a sua casa na areia e do homem que constrói a sua casa sobre a rocha? Será que nós temos a plena convicção daquilo? Será que nós realmente temos? Saiba, irmãos, e eu quero entrar mais um pouquinho a fundo. Olha o que está escrito aí, eu vou entrar mais um pouquinho a fundo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Verso 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. E nós vemos isso em Atos. Vemos que onde os apóstolos iam, os milagres aconteciam. Vemos isso em Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Até no capítulo 8 nós encontramos um grande evento acontecendo, mostrando que é Deus que está no controle de tudo. A igreja firmada em Jerusalém, permanecia em Jerusalém, tranquila em Jerusalém, mas a ordem era ir por todo mundo, pregar o evangelho. Mas a igreja estava gostosa ali, estava tranquila. Não, aqui nada nos atinge, nós estamos aqui sobrevivendo os ataques de Nero. Dá para sobreviver, vamos ficar aqui. E a Bíblia diz que o próprio Deus enviou uma perseguição em Jerusalém, fazendo com que a igreja faça isso, ó, se divida. Deus é Deus, irmãos? Deus é Deus, irmão? Você percebe que até isso é incrível, me perdoe, mas vou ter que dizer isso aqui e não me entenda mal. Deus trabalha por meio da comunhão, mas Deus também é aquele que por meio da graça causa uma divisão para um fim bom. Porque a igreja estava em comum em Jerusalém. Mas está escrito no capítulo 8 que Deus enviando em Jerusalém uma perseguição, a igreja se dividiu e começou a espalhar. E nós vemos Filipe entrando em Samaria, ganhando Samaria para Jesus em questão de 8 meses. Observe isso. Olha essa grandeza do que Deus pode fazer.
Então eu percebo que Deus ele é cuidadoso, ele é zeloso, e a gente vê isso na Escritura, irmãos. Ele não nos deixa órfãos, pelo contrário, nós temos a sua graça como o nosso Pai. Está isso no Pai Nosso. Foi isso que Jesus nos conduziu a crer. Quando vocês orem, entrem dentro do quarto e digam, Pai Nosso que estás nos céus, e descobrindo, estudando um pouco mais sobre esse ponto central de oração. É possível que todas as nossas reuniões de oração não tenham surtido efeito algum. Mas por quê, pastor? Porque nós ainda estamos diante do Senhor, entre aspas, mas ainda estamos pensando mais em nós do que nele. Essa é a oração que Jesus condenou em Mateus capítulo 6, a oração dos fariseus. Aqueles que falavam demais e achavam que seriam bem-sucedidos por muito falar. É possível nós sermos egocêntricos nas orações, focando mais em nós, no nosso bem-estar, do que nele. O alvo de entrar dentro do quarto e fechar a porta e orar ao Pai que vai nos ver em secreto e vai nos recompensar, é entrar dentro do quarto, no sentido de que ninguém que estava na minha casa vai me ver orando, vai me ouvir, e que ninguém vai me distrair dele. E é possível a gente orar com distrações. É possível a gente orar de qualquer forma e sermos egoístas nas nossas orações. Então, Hebreus está tratando de uma igreja, primeiro, uma igreja problemática porque ela se comporta como meninos. Vamos ler? Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 5, fica melhor. Amém? Hebreus capítulo 5. No versículo 12, o texto diz, devemos, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Eu volto a ler. No tempo que nós temos na graça, devíamos estar na posição de mestres. Eu não estou dizendo aqui de teólogos, irmãos. Eu não estou falando aqui de homens que estudam muito. Estou falando de homens que conhecem a base real do Evangelho. Que tem tanta convicção que não existe nada que o persiga. No tempo que nós temos. E eu continuo a ler. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da verdade, na palavra da justiça, porque é menino. Isso cabe às mulheres também. Mas o mantimento sólido, e aí eu digo, mas a palavra concreta, a palavra revelada, a palavra que Deus quer que todos os cristãos ouçam ligeiramente, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou melhor, para os que são perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ainda hoje nós temos cristãos que brigam com o demônio, que potencializam o reino das trevas. Eu vi um debate esses dias para me poder aguçar um pouco o meu conhecimento sobre essa questão de anjos e demônios. Irmãos, nós não temos que brincar com Satanás, não temos que pensar que ele não existe, não temos que pensar que ele não tem poder. Ele tem poder sobre os dele. Olha que boa notícia. Sobre os dele, ele tem poder. Se você tem alguém que não é cristão em sua casa, sobre essas pessoas ele tem poder. Infelizmente, meus irmãos. Infelizmente. Mas sobre a graça, sobre aqueles que estão debaixo da graça, debaixo da glória de Jesus Cristo, sobre aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, nesses o maligno não toca. Nesses o maligno não pode conduzir você nem a sonho, nem a depressão, nem ao medo, nem nada, porque o maligno não toca. E vamos crer no que a palavra diz e ponto final. Isso difere quem é menino e quem é adulto. Na palavra concreta, perfeito. E na palavra original, maduro na fé. E não é de se brincar.
Eu coloquei uma mensagem hoje no status falando sobre culto da vitória. Vocês viram lá, né? Culto da vitória, culto disso aqui, culto do milagre urgente. Só vai pessoas que buscam disso. Mas na realidade nós temos que apresentar um culto ao Senhor. Nós não temos que botar nome no culto. O culto é um trabalho, é uma missão nossa como igreja. Os adoradores de Yahvé, os adoradores de Deus. É nós que temos que apresentar um culto racional, inteligente. Não é um culto de mistérios que a gente não sabe o que aconteça. Aqui, irmãos, a única coisa que pode nos fazer abaixar, o único que pode nos fazer ficar prostrado no chão é Cristo. Não é louvor, não é homem pregando, não é ninguém. Somente a glória de Cristo descendo faz a gente se prostrar. Pronto. Então hoje nós somos convidados a perceber. Perceber. Será que eu estou realmente ligado? Focado no que Cristo tem para mim? É nojento, irmãos, me perdoem, mas é asqueroso ver cristãos ainda se perguntando o que Deus tem para mim. Qual é a vontade de Deus para mim? Primeiro, eu não preciso saber qual especificamente, mas eu preciso saber que ela é boa, perfeita e agradável. É o que está escrito em Romanos capítulo 12, ou não? Vieram 2 pastores aqui na nossa igreja, vieram conversar comigo sobre alguns problemas e algumas soluções, entre as que também não creio eficazmente nelas. E um deles, que é de Miranda do Norte, perguntou: nossa, pastor, igreja missão metanoia, que legal. Vocês trabalham com isso? Vocês trabalham na ideia de metanoia? Sim, irmãos, e é nessa área que nós somos mais afetados. Mente. Mudança de mente. Ou arrependimento. A palavra que foi lida aqui, que eu não sei mais por quem especificamente, a mensagem central do evangelho: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos é nada mais do que uma metanoia. Arrepender é nada mais do que metanoia. Metanoia é uma mudança de lockdown, de local. Muda. Aquilo que estava escuro, agora vai estar claro. Mudança de mente é você estar no pecado e agora você identificou que é o caminho errado, e agora por meio de Cristo, porque somente por meio dele você tem a liberdade de fazer isso, ó, ir para cá. Você sem Cristo, você todavia, por mais que você olhe o caminho bom, escute bem isso aqui. Por mais que você, irmão, seja homem novo, um irmão velho, jovem, criança, seja quem for, se você está aqui no caminho das trevas e você vê uma porta de luz, a sua alusão, aquilo que está na sua consciência, a sua natureza caída, vai olhar para a luz, vai rejeitar a luz e vai continuar nas trevas. Isso é o que a nossa natureza caída quer. Um exemplo disso, em João capítulo 1. Amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo. Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, irmão. É aquilo que nós estamos buscando, identificando aqui. Estamos aqui hoje como meninos e meninas na fé. Quando fomos chamados para ser homens e mulheres na fé. Eu não quero questionar alguns pontos centrais que vocês estão passando nas suas casas, irmãos. Os problemas que vocês passam, eu sei que são muitos, e eu lamento eles, eu gostaria de que ninguém passasse, mas em contrapartida, a visão em si, bíblica e reformada, nos faz orientar que tudo que a gente passa é uma maneira de Deus nos aperfeiçoar. As discussões, vou entrar aqui nesse assunto aqui, né? Não só as discussões, mas os bate-bocas, as queixas, a má comunhão com o filho, com o esposo, com a esposa, tudo isso não era para acontecer, mas se tem acontecido, é para nos aperfeiçoar. E é óbvio que ao homem do mundo não há nele a fé do arrependimento. Ser cristão é saber que a fé do arrependimento está em nós. Nós devemos nos arrepender primeiro. Porque nós temos essa capacidade. Deus nos deu, mas observe, irmãos, que por mais que você esteja errado, pode ser o último a se arrepender. E aí nós vemos que o nosso lado da fé está compromissada. A nossa cosmovisão já não é mais a mesma. Fomos chamados por Deus a viver diante dele, somente para ele e por meio dele. Amém, irmãos? Amém. Vocês creem nisso, né?
Mas viver para ele, irmãos, não é viver como alguém esquizofrênico, abatido para baixo. Isso é viver para o diabo. Você sabe o que é a alegria da salvação? Aquilo que nós encontramos literalmente na Escritura. Eu tive conflito na vida diversas vezes. Tive medo de algumas coisas diversas vezes. Mas quando a gente entra no trono da graça, irmãos, isso é lindo demais. Hebreus capítulo 4, verso 16. Abra comigo. Hebreus capítulo 4, verso 16. Encontraram, irmãos? Epístola aos Hebreus, capítulo 4, verso 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono de quem, irmãos? Não é o trono do diabo, não é o trono do mundo, não é o trono do homem, é o trono da graça. Trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que, irmãos? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que é isso? Olha que coisa bela que você tem, irmãos. Alguém está feliz agora? Saber que agora está aberto lá para ti? O céu está aberto para você? Porque uma coisa que a Bíblia fala, e é especificamente nítido, irmãos, é que nós aqui em Love, nós temos que brigar. Né? Nós temos que tirar a espada mesmo da cintura e degladiar. Com o quê? Com as artimanhas de Satanás, que é a mentira. Com os dardos inflamados, que é o engano, que é a distração. Se vocês observarem em Efésios capítulo 6, aquela regra, aquela lista de armamento que nós temos, que Paulo chama aquilo de armamento de Deus, a armadura de Deus, que Deus deu à igreja como um mecanismo de defesa, mas também de ataque. Se vocês observarem tudo aquilo ali, tudo é dia a dia do cristão, não é um dia específico. Não se enquadra um dia das trevas em si, mas se enquadra todos os dias, porque todos os dias o cristão tem que ter a espada do Espírito. Todos os dias ele tem que estar vestido com a couraça da justiça. Todos os dias ele tem que estar a sapatilha do Evangelho. Todos os dias ele tem que estar com o cinto da verdade. Todos os dias, irmãos. Todos os dias, não é um dia marcado para discussão, para briga com os... Por isso que eu não creio em irmãos que saem na rua e... Não. Não foi para isso que Jesus nos chamou, irmãos. Não foi para isso que o Evangelho foi entregado a nós. Porque literalmente a Escritura é clara e eu peço que os irmãos amem ela. Se eu pudesse colocar o amor que eu tenho pela Escritura no coração de alguns aqui, irmãos, eu tiraria do que tem em mim, mas não posso. Isso somente a graça pode conceder a você. Somente a graça pode conduzir você à palavra de Deus. E eu digo, é o primeiro mecanismo dos céus. É conduzir o cristão ao verbo, a Jesus. Para que de fato você não confie em mais ninguém, somente nele. Que você não dependa mais de ninguém, somente nele. Irmãos, eu vou dizer uma expectação muito clara, um ponto muito claro do que é confiar em Deus. Confiar em Deus, irmãos, é saber que embora seja traído, eu confio nele. É saber que embora alguém minta, ele não mente. Alguém traia, ele não trai. Alguém me esmoreça, ele não me esmorece. Sempre a contar com essa fé. Essa esperança, porque Jesus para nós hoje é uma esperança. Lembra que eu ensinei para vocês a maneira com que o povo do Antigo Testamento era salvo? Eles eram salvos porque já tinha acontecido ou por aquilo que ia acontecer? Então, observe a cronologia da Escritura. No Antigo Testamento alguém estava salvo porque ele olhava para o futuro. Ele sabia que Jesus ia nascer, o remanescente, o remidor dos pecados, ia nascer lá no futuro. E hoje nós, olha que posição. Nós não temos que olhar para o futuro. Nós, no Novo Testamento, nesses últimos dias, temos que olhar para o passado e dizer, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu por mim e por você. E olhando para o futuro, agora nós temos que ter a esperança de vê-lo voltar. Essa é a esperança da igreja. Está ruim aqui, irmãos? Óbvio. Está triste? Óbvio. Está um caos? Óbvio. E vai ficar mais. Vai ficar pior. Porque o mundo de fato está gemendo, ele está se roendo. É assim que acontece. Mas a igreja está tranquila, porque o reino dela não é do mundo.
O reino dela é de Deus, inabalável, e Deus permanece no trono. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. Pergunto para vocês, quando vocês abrem a Escritura, e eu estou voltando um pouco mais ao Antigo Testamento, quando vocês abrem ali no nos capítulos iniciais de Isaías, que você vê aquele homem simples, profeta, mas um homem simples, pregando, e de repente ele diz, ai de mim! Qual foi a primeira visão dele? Ele viu um trono, não viu? Ele viu um trono. Porque naqueles dias, o trono da terra estava vazio, mas quando ele olhou para o céu, o trono do céu tinha alguém sentado. Esse é o nosso Deus. Essa mensagem simples era Deus dizendo, Isaías, Urias morreu, mas se prepare, olhe para cá, eu continuo no trono. Os reis da terra vão morrer, o governo da terra vai se acabar, mas o meu governo permanece para sempre. Como diz a palavra em si, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há. Então volta para Hebreus de novo. Meninos espirituais são aqueles que só leem a Escritura aqui. São aqueles que só usam do exercício espiritual da fé aqui. Eu vi um pregador, me falta o nome dele agora, Francis Chan. Minha filha conhece. Francis Chan. Vocês não conhecem porque alguns irmãos não conhecem ainda a literatura cristã, só a Bíblia. E glória a Deus por isso, pelo menos a Bíblia conhece. Francis Chan é um evangelista, não posso dizer global como Billy Graham, mas é um evangelista. Esses dias ele estava pregando na igreja, e eu não sei se foi esse capítulo que ele pregou, mas ele estava pregando na igreja e os irmãos da igreja chegaram na igreja dele e de repente viram ele no púlpito com a mamadeira, bebendo água. E os irmãos olhavam para o pastor e ficavam, oxe, o que está acontecendo que o pastor ficou doido? E ele aqui, ó, a mamadeira. Vi esse vídeo essa semana. E aí ele usou da palavra de Deus para trazer uma reflexão à igreja. Vocês estão estranhando eu tomando leite na mamadeira? Sim, pastor. Mas é a mesma coisa que vocês fazem. Quando vocês vêm ao culto para ler a Escritura e voltam para suas casas sem ela. Quando vocês vêm à igreja, vocês vêm à reunião dos santos para poder adorar a Deus e lá na sua casa não há um nível de adoração. Se é que existe níveis, os irmãos ali que gostam de falar de níveis de adoração. Não existe nível de adoração, irmãos. Existe adoração. Quando se fala de nível, fala que um é maior do que o outro. Não existe isso. Todos nós aqui somos menores, amém? Temos um irmão mais velho chamado Jesus Cristo que está lá, orando por mim e por você, intercedendo para que a gente chegue lá. Perfeito. Por isso, salvação não se perde, porque a intercessão de Jesus Cristo é eficaz. Só cai da graça, irmão, quem nunca teve nela. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, nós temos que atentar. E eu quero ler mais uma vez com vocês para a gente poder concluir. Já são aqui um horário bem reduzido, são 7h30 ainda, irmãos. Amém? Ninguém vai morrer, não. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Mais o que, irmãos? Vamos falar um pouquinho mais alto. Mais o que, irmãos? Diligência. Então, vigia. Vou falar agora como os irmãos pentecostais. Vigia! Vigia, irmão. Vigia o quê, pastor? Vigia a pregação que você ouve. Vigia o ensinamento que você ouve. Eu não estou dizendo no sentido de vigiar e rejeitar, porque alguns irmãos falam isso, né? Vigia e rejeitar. Não, vigia ficar aqui, ó, atento. Só sai daqui depois que eu entender. É aquilo que Tiago falou, ouvintes do evangelho esquecidíssimos. Ouve a pregação aqui, quando chega lá fora esquece. Tem os irmãos que diz, como é que foi o culto? Foi forte. O que foi pregado? Não sei, mas foi forte o culto. São doentes. Não são cristãos. Porque o culto se resume em adoração e palavra. E o culto não pode ter sido forte na vida daquela pessoa se aquela pessoa não sabe o que foi pregado. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, não existe culto forte. Existe palavra de Deus sendo anunciada.
E quando ela é anunciada, o primeiro toque do seu filho é constrangimento. Deus está falando. Porque a primeira ação do Espírito na vida de um cristão não é só conduzi-lo à santidade, mas no meio do culto é conduzi-lo ao constrangimento. Senhor, quem sou eu para que tu fale com teu servo? Não somos um bando de heróis na igreja. Não somos um bando de supermans na igreja. Não, irmão, somos literalmente falhos, pecadores, necessitados da graça. E estarmos numa reunião como essa, com pequenos números de pessoas, mas juntos, unidos, buscando essa graça. E saber que Deus opera em cada momento, porque é Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. Até a vontade que você tem de adorar não vem de ti mesmo, vem dEle. Você consegue entender isso? Esse novo coração que Deus te deu, te conduz a Ele. Você não tem mais a resistência, a inclinação para o mal. A sua inclinação agora está livre para você se inclinar somente para Deus. Agora nós podemos correr para Ele. A questão é, temos dois ouvidos. E às vezes só um deles ouve Deus, o outro está ouvindo o mundo. O outro está ouvindo o conselho das pessoas. O outro está se grudando aquilo que os outros dizem e falam. E nisso a minha alma fica adoecida. A minha alma fica cansada, pesada. E não é assim que Deus quer, irmãos. Deus não nos deu um espírito de covardia. Amém por isso? Ele nos deu um espírito de quê, irmãos? Poder. Autoridade. E é esse espírito que nós temos para combater nesse mundo até que ele venha. Meu medo é Jesus voltar e encontrar uma igreja com um bando de crentes doentes, que não sabe quem é ele, não sabe o que ele fez, desconhece a sua obra, rejeita por não conhecê-la. Jesus volta para uma igreja assim. Mas a minha alegria é saber que todo o caos que está chegando, Deus está antecipando por causa dos eleitos. Por causa dos eleitos, irmãos. Então eu volto mais uma vez. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Hebreus capítulo 2, verso 1. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos delas. Esse tempo é temporal, tempo de dor, tempo de medo, tempo da perca. Tempo da perca. Não sei porquê, irmãos. A morte, ela nos causa medo. A morte nos causa medo. Mas quando nós olhamos para Cristo, eu sei que o medo ainda tem. Ainda há aquele medo de morrer. E é natural. É natural, porque a morte é o fim. A gente está cravado na nossa consciência que a morte é o fim. Mas ao meditar na Escritura, a gente vê que a morte é um passo. Um passo para a glória. Para Ele. Agora vamos observar o antes e o depois. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Amém, irmãos? Vamos ler rapidinho. E outra vez, porém, nele, a minha confiança. Olha o que o autor está dizendo. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. Alguns intitulam, eu gosto de opinar, né? Paulo, outros Apolo, outro Filipe. Naturalmente, pelo que eu conheço, eu aponto mais para Paulo. Então vamos ver aqui, supostamente Paulo dizendo, e outra vez, porém, verso 14. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Observe esse texto de novo. Vamos ler esse texto mais uma vez? Verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue. Carne do? Parece ceia, não parece? Carne e sangue, não é? Vamos lá. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, ou seja, para que pela sua morte, Jesus Cristo, para que pela morte de Jesus Cristo, o que acontecesse? Aniquilasse. Irmãos, aniquilar é destruir, é desarmar, segundo a tradução. Desarmasse o que tinha.
Está no verbo passado? Tinha. Tem uma tradução aí atualizada que diz tem. Eu fico com a que tinha. Cristo, na sua morte, aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem é que tinha o poder de matar antes? O diabo. Mas quando Cristo morre na cruz, o diabo foi aniquilado. E agora, irmãos, nós temos essa esperança. Que até na morte é Deus que está operando. O salvo do cristão é segurança. E eu queria alegrar os irmãos, e isso é uma questão de confiança minha. Eu não creio, com base na Escritura e também com base nos testemunhos que nós vemos fora do Brasil de igreja perseguida. Me falta a memória agora, foram 22 mulheres que foram presas com 12 anos de idade e que foram libertas agora, praticamente 10 anos depois. Libertas agora, 10. Tem mais 10 lá dentro da prisão. Não lembro agora o país, me falta a memória. 12 anos de idade, essas meninas foram pegas e colocadas numa prisão por serem cristãs. Passaram esse tempo todo, 10 anos, os homens dizendo, nega Jesus, eles dizendo, não nego. Criança! Jovem de 12 anos, bota essas duas para ver. Eu nego. Eu quero é voltar para a mamãe. Eu quero é ir para casa. Mas se for salvo, irmãos, e aí eu boto aquilo que eu queria confiar aos irmãos. Todo salvo, na hora da morte, eu tenho plena certeza que não vai vir medo. Vai vir uma esperança. Eu acredito que nessa hora a graça abunda, fazendo a pessoa ter tanta confiança para onde vai, que o medo vai embora. Porque ninguém vai se apresentar diante do Pai com medo. E é uma transição rápida. Quem morre sem Cristo, sofrimento. Quem morre em Cristo, vida eterna. Então não tem como chegar diante daquele que nos deu a vida eterna com medo, tem? Será que algum cristão fiel vai chegar diante dele e falar assim, Senhor, por que você me matou? Tá tão bom lá. Covid para um lado, Covid para o outro, sem saída. Meu Deus, por que você fez isso? Irmãos, se isso acontecer, oh meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Eu acredito que na hora da morte você esquece literalmente a dor, o medo. Você pode estar com a pior doença que for. Vai embora tudo porque você quer isso. Você quer ir para o Pai, você quer ir para onde não tem dor, você quer ir para onde não tem, sabe, terror. E quando chegar lá, isso aqui vai ser só lembrança. Lembra, irmãos? Essa é a confiança que o salvo tem. Essa é a confiança daqueles que têm diligência ao que ouvem. E pode se preocupar. Agora tu pode se preocupar. Se preocupa com a vida, com o que tu vai comer, sabendo que isso não é ensinamento de Jesus. Tu vai se preocupar com a conta que tem que pagar daqui a pouco, com a conta que tem que pagar no final do mês, a gente se preocupa. Mas na hora da morte, irmão, parece que tudo isso desaparece. Eu creio que o salvo, o cristão, é abençoado nessa hora. Mas o ímpio é atormentado. O ímpio é atormentado. Eu creio que nessa hora pode ter desespero, pode ter tudo. E ainda há aqueles irmãos, ainda infelizmente irmãos na fé, e eu não entro nessa questão de debate, mas ainda há irmãos, aqueles que acreditam que na hora da morte o cidadão se arrepende. Como? Se o arrependimento é pelo ouvir, a fé é pelo ouvir, a pregação do Evangelho. A não ser que ele esteja no caminho da fé e caiu. Na hora ele pode se arrepender. Por uma graça divina, mas o homem, nós sabemos, é totalmente santo ou depravado? Depravado. Totalmente caído, sua natureza caída. E é por isso que Paulo diz, não há um justo sequer, não há ninguém bom, não há ninguém que faça o bem. Nós e nós mesmos não temos o poder de arrependimento. Então, entre o seu arrependimento e os seus pecados, irmãos, o homem em si tem o poder de a liberdade cativa, não o livre-arbítrio, mas a liberdade cativa de endurecer o coração e dizer, eu não quero. E é o que muitos cristãos fazem, e por isso sofrem o que sofrem. Não dizendo que vocês vão sofrer eternamente, mas é Deus do alto dizer assim, está passando por dificuldade agora na tua casa? Está passando por luta? Olhe para cima. Sou eu, Senhor, que está te disciplinando. Aprenda a me honrar. Aprenda a olhar para mim. Aprenda a confiar em mim. Que tudo passa. Agora é a maneira de como nós saímos desse episódio. Como nós saímos dessa circunstância.
de provação. Então nós temos que nos apresentar como obreiros falhos ou como obreiro aprovado diante de Deus. E provado, irmão, significa testado na vida. Obreiros aprovados significa testado, experimentado. Paulo foi experimentado. Vamos observar o chamado de Paulo. Será que Deus chamou Paulo para viver em Nova York, viajando pelo país, curtindo as férias, indo para Acapulco, para o Havaí? Vontade de ir para lá. O próprio Deus diz, vai lá onde ele. Importa que ele sofra pelo meu nome. Olha o chamado. Naturalmente, se alguém faz assim, ó, Antônia, irmã, eu tive um sonho. A irmã teve um sonho. Os meus fechos ficavam tudo em cima, pastor, e da igreja tudo ficava tudo embaixo. Aí ela ia lá em José, pastor, eu vou ser abençoada na vida. Eu descobri isso na escritura. Eu amei, irmã. Glória a Deus. E de repente, nós tudo aqui pegasse ela e jogasse ela dentro de um poço. Não, pastor, era para ser abençoada, não. Porque ninguém quer passar pelo processo da dor, irmãos. Mas na vida do cristão sempre é dor primeiro e graça depois. Amém! Sempre é sofrimento primeiro e graça depois. Nunca é graça antes, é sofrimento. É só olhar para a nossa condição. Caídos, salvação. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Aonde era o império da morte, agora é o império da vida. Aonde não tinha vida, agora a vida eterna. Sempre é o sofrimento primeiro. Amém, queridos? Então eu peço aos irmãos, porque Hebreus me assustou. Era uma igreja de cristãos que não eram maduros, espirituais, porque não guardavam o testemunho de Cristo com diligência. Ou seja, não obedeciam à palavra de Deus. Colocavam as suas dores, os seus problemas acima. E isso foi um problema. E com isso fizeram com que os cristãos judeus passassem a deixar de congregar, a deixar de adorar, a deixar de zelar, a deixar de comungar. E qual foi o final disso tudo? Deteriorização espiritual. Então, quando você se sente mal espiritualmente, veja onde foi tua falha. Às vezes, a gente precisa buscar isso em Deus. Peça a Deus, Senhor, mostra até os pecados que eu não me lembro mais, Senhor. Aos domingos nós fazemos assim agora. Vem uma irmã aqui, sem leitura, sem nada, se ajoelha aqui e ora. Oração de arrependimento pelos pecados e peça mesmo. Não fique só na cerimônia, porque tem igrejas que é cerimônia. Os irmãos só se ajoelham porque todo mundo se ajoelhou. E se ajoelha e fica lá, olhando para todo mundo. Terminou, levantei. Isso é cerimônia. É individual aqui o culto. Cada um está prestando o seu culto a Deus. Amém? Agora, Romanos capítulo 12 mostra o culto verdadeiro. Abra na sua Bíblia. Hebreus capítulo 12. Veja se na sua igreja é isso. Veja se aqui tem sido assim. Se não for assim, eu aconselho, saia daqui. Pastor algum vai ter coragem de fazer a igreja, vai ter coragem de desafiar a igreja, a testar os pilares da própria igreja. Mas eu faço isso com todo temor. Romanos capítulo 12. Eu leio hoje. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Todos encontraram? Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Apresentar o que, irmãos? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o que, irmãos? O vosso culto. No culto a Deus não acontece nada que eu não saiba o que aconteça. Ou seja, no culto a Deus, a maneira com que adoro é consciente. Eu não preciso ficar doido no culto. Está consciente, eu preciso saber. Meu Deus, eu tenho que me apresentar diante dele. O meu corpo é um sacrifício vivo. Está aqui, Senhor. A minha alma, o meu corpo te serve. Agradável, por quê? Porque em mim não há pecado. Santo, porque aqui está um corpo que busca a santidade, o Espírito está dentro de mim, que me conduz à santidade. O oposto disso é confusão. O oposto disso é todo mundo querendo ser alguma coisa. Mas no culto a Deus, todo mundo sabe o seu papel. O nosso papel é como homens e mulheres pecadores que carecem da glória de Deus.
Não há ninguém melhor do que ninguém. O pastor é a mesma coisa que você. Não existe uma hierarquia onde eu adoro melhor e você adora pior. Todos nós adoramos de igual modo. E se for olhar assim, é muito mais fácil o pastor adorar de pior forma. Porque é mais fácil de se esconder aqui, ó. É mais fácil de se esconder aqui. Então é muito melhor nós reconhecermos, irmãos, eu pequei e peco. Porque eu não nego a vocês que a natureza que eu tenho é caída. Mas há um fogo em mim, que é a graça, a regeneração, o Espírito Santo, que me conduz à verdade, que me conduz ao arrependimento, que me conduz ao constrangimento diante de Deus e me faz estar aqui de novo dizendo, só Cristo. Só Cristo. Aguardemos Ele. Porque enquanto esse corpo existir em você, irmãos, é por isso que nós entendemos claramente que na morte do ímpio, a alma dele corre para o sofrimento. E o corpo permanece no cemitério, para o pó. Porque no dia do juízo final, o pó vai ter que prestar conta do corpo para se apresentar diante de Deus. Mas a alma do crente, irmãos, está guardada em Deus. Você não vai mais para o trono do juízo. Eu quero anunciar isso aqui com toda a força. O cristão, quando morrer, vai direto para o Pai e não se apresenta mais diante do juízo. Por quê? Porque pelos nossos pecados Cristo morreu, não há mais o que julgar. O único tribunal que o cristão vai se apresentar é o tribunal de Cristo, onde nós vamos ser galardoados ou não por aquilo que fizemos em Cristo, na obra, como pregamos, como ensinamos, como fizemos, como ofertamos, qual intenção ajudamos alguém. Porque no tribunal de Cristo é julgado as intenções. Com qual intenção eu estou ajudando a Jordânia? Com qual intenção eu estou ajudando o irmão? É porque ele tem uma moto? Eu quero saborear ela? Com qual intenção eu estou ajudando a irmã? É porque ela é bonita? Com qual intenção eu estou ajudando o irmão? Porque ele gosta mais de mim? As intenções serão julgadas diante de Cristo. Mas no trono branco do juízo, onde vai destinar aqueles que vão para o inferno, para o lago de fogo, nós não estaremos lá porque estaremos descansando no Senhor. Amém, irmãos? Então, uma mistura de Hebreus com Apocalipse. Mas foi bom. Culto racional. Buscar a vontade de Deus, porque, irmãos? E não se, verso 2, e não sede conformados com este mundo. Agora, isso aqui nós poderíamos brigar aqui 2 horas. E não sede conformados com este mundo. O que é isso? Não se moldem. Não se comparem. Não se comportem. Não aceitem o que esse mundo tem. Não concordem com o que o mundo tem. Não pareçam com esse mundo. Por quê? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glória a Deus. Estamos aqui, no dia do Senhor, dia 11 de abril, para lembrar que nós temos que prestar mais atenção nos ensinamentos, nas instruções do Senhor. Porque todos nós somos réus diante dele daquilo que ouvimos. E não pense que sendo ensinado sobre diligência, você tem o direito de negligenciar daqui a pouco. Você tem a liberdade, mas o seu direito, irmãos, o seu dever é ser diligente com aquilo que ele tem para nós. É zelarmos uns dos outros, estimular. Vamos estimular uns aos outros em oração? Vamos. Vamos estimular a irmã que está desanimada? Vamos. Estimular também a ofertar na vida da irmã. Está faltando ovo, eu tenho aqui 50 centavos, dá para comprar, dá não, irmã. Então compra metade do ovo. Se não dá para comprar um ovo. Estimular também a alegrar. Não é conduzir a irmã a uma roda de circo, porque isso já é corrupção. Não é sorrir por estar contando sobre coisas do mundo. Porque tem cristão que se reúne e vão sorrir. Eles entram na alegria falando de coisas do mundo. Eu não consigo. Não dá, é sem graça. Mas nós temos que ter a alegria de saber, irmãos, é tão bom estar guardado em Cristo, ó. Porque de fato nenhum de nós merece.
Então, em vez de me preocupar com quem não é e quem é, eu me preocupo porque Deus me salvou. O que Ele viu em mim. Porque eu sei que nada de bom Ele viu. E Deus lá da eternidade me predestinou, me elegeu para ser santo e irrepreensível e estar confiante no seu Filho Jesus Cristo. E Ele viu que eu não era capaz, por isso envia Jesus para morrer no meu lugar, zelar da sua tarefa, né, sacrificial, pagou e a ira de Deus foi plenamente satisfeita em Jesus Cristo, e agora a ira de Deus não mais sobrecai sobre a igreja, mas está debaixo, está sobre o mundo e sobre aqueles que rejeitam a Cristo. A ira de Deus permanece sobre aqueles que não amam a Cristo. Então você não tem que ficar maluco, maluca, desesperado, desesperada, contando que você está em paz. A paz que vos é dada. Aquela mesma paz que eu ensinei aqui no domingo de Páscoa. Paz seja convosco. Essa paz transforma, irmão. Enquanto os apóstolos estavam desesperados porque Cristo estava morto, na ressurreição ele aparece à igreja e diz: paz seja convosco por 2 vezes. Paz seja convosco, alegrando o coração dos discípulos. Conduzindo eles à esperança. Irmãos, pare para analisar. E eu queria que vocês agora ficassem de pé para a gente poder concluir isso aqui. Fique de pé, por favor. Nos coloquemos agora nesse lugar.